Graças a Deus por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. A nossa comunidade hoje, parte dela está num congresso lá em Muriaé, né? Graças a Deus. A galera deve chegar lá pela meia-noite hoje, né? Mas nós estamos aqui para sermos abençoados por Deus através da sua palavra. E eu quero pensar um pouco com você sobre um tema que é necessário que a gente compreenda bem sobre ele. Hoje eu quero falar sobre a prosperidade em Provérbios. Porque há muita coisa sendo ensinada por aí hoje sobre prosperidade que não encontra nenhum fundamento na palavra de Deus. A Bíblia fala de qual é o caminho pelo qual a prosperidade vai passar para chegar até a minha e a sua vida. E se nós não colocarmos esses princípios em prática na nossa história, olha, vai ser muito complicado você de fato ser uma pessoa próspera. Porque engana-se quem acha que ser uma pessoa próspera é quem tem muito dinheiro no banco e muito patrimônio. Porque muitas vezes a pessoa tem muito patrimônio e muito dinheiro e ela não é uma pessoa próspera. Você olha para a casa dela, os filhos estão nas drogas, o casamento está arruinado, mas a conta no banco é milionária. Você às vezes encontra pessoas que andam em carros importados, moram em casas que ocupam um quarteirão, mas eles não são prósperos porque não têm saúde, apesar de ter dinheiro, não têm paz no coração, apesar de ter uma casa tão bonita. A Bíblia fala de prosperidade, mas a Bíblia diz que existe um caminho pelo qual essa prosperidade que vem da parte de Deus tem que percorrer para que de fato ela seja bênção na minha e na sua vida. Então eu quero ler dois textos de Provérbios com você. O primeiro é esse de Provérbios 11, 24 e 25. E depois o capítulo 14, o verso 23. A Bíblia diz assim, Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios agora 14, 23. Verso 23 diz aí: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Vamos orar, queridos, mesmo assentados? Vamos. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, porque a tua palavra, ela continua sendo os princípios, o princípio que governa a nossa vida. Está escrito nela que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós queremos viver e andar de acordo com essa luz que recebemos da tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, essa palavra possa encontrar no nosso coração e na nossa vida um espaço para, ó Deus, cair como uma boa semente e frutificar, produzindo mudanças e transformações em nossas vidas. Nós oramos abençoando a tua igreja, abençoando a vida daquelas pessoas, ó Deus, que também irão ouvir e ver essa ministração pela internet, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa mudar o nosso coração, nos dando uma compreensão verdadeira daquilo que é ser próspero segundo os princípios e valores da tua palavra. Nós oramos, ó Deus, abençoando a vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus queridos, se existe uma coisa que as pessoas estão muito interessadas em alcançar, é a prosperidade.
A maioria das pessoas que eu conheço, elas sonham com a prosperidade, desejam ser pessoas prósperas, e não há nada de errado em você querer prosperar, não há nada de errado em você querer ter sucesso na sua vida profissional, financeira e em outros aspectos da sua vida. O fato é que para que nós possamos ter a prosperidade como alguma coisa que seja um elemento de bênção, ela precisa estar de acordo com os valores e princípios da palavra de Deus. Então, se existe uma coisa que as pessoas desejam e que elas estão buscando hoje com muita intensidade nos nossos dias, é a prosperidade. Ser próspero, ser rico, ter bens, não é um problema em si mesmo. O problema, queridos, é quando a prosperidade e a riqueza e os bens, eles assumem o controle do nosso coração e ganham a prioridade na minha e na sua vida. O problema não é nós possuirmos dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é você guardar dinheiro no bolso. O problema é você entronizá-lo no seu coração. O problema não é a prosperidade. O problema é o amor que muitas pessoas estão dedicando ao dinheiro acima de Deus. Jesus disse de maneira muito clara, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, o seguinte: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, a Bíblia revela, Jesus diz que o nosso tesouro, ele arrasta consigo o nosso coração. Aonde está o maior tesouro das pessoas, ali estará o coração. Então tem gente que o tesouro dela é o dinheiro, é a conta, é o trabalho, é aquilo que ela vai economizando, juntando e fazendo seu patrimônio crescer. O seu tesouro é isso e o coração dela está nisso, mas ela nunca prioriza Deus. Isso é um problema. Entre as muitas orientações que o livro de Provérbios dá, uma delas é sobre a prosperidade. O livro de Provérbios é um manual de sabedoria para a nossa vida. A sabedoria que ele traz, querido, ela é divina, ela não é uma sabedoria deste século, é sabedoria do alto, não é sabedoria da terra, é sabedoria que nos toma pela mão e nos conduz para a segurança e para um caminho de misericórdia e justiça. Por isso o livro de Provérbios foi escrito e por isso, nesses textos que eu li para você, ele fala sobre a prosperidade e ele diz qual é o caminho da prosperidade. E qual é o caminho da prosperidade? Qual é o segredo para alguém ser próspero? Preste atenção naquilo que nos revela a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Provérbios diz que são as mãos abertas é que vão produzir bolsos cheios. Você ouviu? Provérbios diz que são as mãos abertas é que vão produzir bolsos cheios. Ouça o que ele diz no verso 24, ele diz assim, Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Preste atenção, querido, na economia de Deus, você tem o que você dá e você perde o que você retém. Não, você não compreendeu, eu vou repetir. Na economia de Deus, você tem o que você dá e aquilo que você retém, ajunta, acumula, você perde. O dinheiro, na economia de Deus, ele é como uma semente, ele só se multiplica quando ele é semeado. A semente que se multiplica não é a semente que nós comemos, não é a semente que nós guardamos, a semente que se multiplica é aquela que você e eu semeamos. Aquele que faz uma semeadura generosa, aquele que lança muitas sementes, esse vai ter uma colheita farta. É por isso que o texto aqui de Provérbios diz aí, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Por quê? Porque é o próprio Deus, diz aqui, é quem vai multiplicar a nossa semente. É o Senhor que faz prosperar a nossa sementeira quando nós abrimos a nossa mão para abençoar.
As pessoas que mais prosperam são aquelas pessoas, diz aqui a palavra de Deus, que têm a capacidade de ser liberal com a administração dos seus recursos. Quanto mais você investir liberalmente no reino de Deus, na vida das pessoas, mais essas sementes vão se multiplicar. A palavra de Deus diz que as mãos abertas produzem bolsos cheios, mas o contrário também é verdade, porque o texto continua dizendo assim: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que vivem acumulando, economizando, mas que nunca aprenderam a ser liberais, que nunca aprenderam a investir no reino de Deus, a investir nas pessoas, e eu estou falando de investir dinheiro, não estou falando de investir só atenção. Essas pessoas que nunca aprenderam isso, que vão retendo só para si, elas vão experimentar um desgosto muito grande na vida. Elas não vão conseguir de maneira nenhuma prosperar na sua vida, porque aquelas pessoas que nunca aprenderam a compartilhar, elas não conseguem alcançar uma multiplicação. Elas descobrem que esse dinheiro acumulado, ajuntado muitas vezes com sacrifício, não pode lhes trazer felicidade e nem segurança. Aquelas pessoas que ajuntam muitos recursos e conseguem viver numa vida boa e confortável, sem se importar com o reino de Deus, sem se importar com a vida das pessoas, sem nunca serem liberais, elas vão descobrir que quando a morte chegar, elas não vão poder levar um centavo do que ganharam, um centavo do que aquilo que economizaram, porque, querido, no sepultamento e no enterro das pessoas não existe caminhão de mudança e nem gaveta em caixão. Aquilo que você dá com generosidade, diz aqui a palavra de Deus, isso é como uma semente bendita que vai multiplicar e alimentar milhares de pessoas. A Bíblia diz: você quer prosperar? Aprenda a ser uma pessoa liberal. Eu sei que alguns aqui já conhecem essa história, já compreendem isso, mas é necessário que se diga. A maioria das pessoas, pelo menos aquelas pessoas que fizeram economia, eu acho que já leram isso em algum livro secular por aí. Alguns de vocês conhecem a história daquele homem extraordinário chamado William Colgate, um inglês que desceu nos Estados Unidos com $100 no bolso, e montou essa fábrica extraordinária que é a Colgate, e que não tem só a pasta de dente, tem um punhado de outras coisas, é um conglomerado enorme. Aquele homem desceu nos Estados Unidos com uma disposição, montou uma empresa, e ele decidiu no coração dele, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu estou dizendo que essa foi a experiência dele, mas ele decidiu no seu coração, viver com 10% do que ele ganhava, daquilo que Deus desse a ele nesse empreendimento, e 90% ele investiria no reino de Deus. E ele fez isso. O mundo inteiro sabe quem é o William Colgate, uma das maiores empresas do mundo. Ele já morreu, mas o nome dele está aí, milionário, mas ele vivia com 10%. Você tem na sua casa, eu acho que o Carlinho até conhece, eu não conheço, mas você tem na sua casa uma caixa d'água de um cara muito crente nesse país e que decidiu com o seu dinheiro honrar a Deus e faz coisas fantásticas no Brasil. Qual é a caixa d'água? A Forte Leve. Todo mundo tem, mas vai ver o que esse homem faz com o dinheiro dele. Você acha que ele ajunta recursos? Quanto mais ele dá, quanto mais ele investe, e ele investe muito dinheiro no reino de Deus, em obra missionária, e todo mundo tem uma caixa Forte Leve em casa.
E quanto mais ele semeia, mais ele tem. Eu te dei 2 exemplos. Um de mais de 100 anos atrás e um agora. Mas eu posso te dar outro exemplo, da minha própria casa. Já contei aqui algumas experiências do meu avô, que foi quem me criou. Pensa, um homem que tinha o 2º ano primário. Mal sabia escrever, mas ainda sabia escrever. Mas era um homem que tinha um coração rendido aos pés do Senhor. Pai do meu avô, o meu bisavô, era um homem riquíssimo. Mas meu avô decidiu que ele iria vencer por si mesmo, não pelos bens do seu pai. E uma das coisas que meu avô decidiu, e ele sempre falava isso para mim, e quando eu saía daqui, ou de João Molevade, quando morava lá para visitar ele, eu ia lá sempre, e a gente sentava na varanda, e era a mesma conversa, a gente conversava de tudo, mas sempre voltava no mesmo assunto. E ele dizia para mim assim: meu filho, eu quero que você entenda que a maior herança e a maior riqueza que eu vou deixar para vocês não são as fazendas e as propriedades, é a fé em Cristo Jesus. Eu fiz um compromisso com esse Deus. De tudo que Ele me concedesse, eu o honraria com a minha vida e com os bens que Ele me desse. E, irmãos, meu avô saiu do nada. Ele contava isso com muito gosto, porque a bênção de Deus era muito generosa com ele. E ele saiu do nada. Ele fez um empréstimo com uma pessoa. Naquela época ele me disse: eu peguei 500 contos de réis, meu filho. Era muito dinheiro. Com uma pessoa. Peguei outros 500 contos de réis com outra pessoa. Eu fiz uma dívida de 1000 contos de réis. Isso era dinheiro para encardir, irmão. E ele disse assim: pela fé, eu fui e comprei uma fazenda, que é hoje a que eu tenho como herança. Peguei os outros 500 contos de réis, montei no lombo de um burro e saí de Muriaé e fui a Teófilo e Otônio. Eu, um vaqueiro e um cozinheiro. Contratei esses 2 homens. Comprei lá 1.280 cabeças de boi Nelore. Aí eu falei assim: vô, mas que loucura, sair daqui, ir lá a cavalo, Teófilo Otônio. Por que o senhor foi lá? Ele falou: porque eu descobri que o boi lá era mais barato. E eu fui lá, comprei 1.280 cabeças de boi. Nunca mais eu vou fazer uma loucura daquela. Fiz só uma vez e vim tocando aquela boiada pela estrada fora. Eu, um cozinheiro e um vaqueiro. Você pode imaginar a loucura? Eu falei assim: não consigo nem imaginar, porque para tocar 3, 4 boi, quando eles resolvem brigar, é uma loucura. 1.280 cabeças, eu não posso imaginar a situação. E ele falou: eu vim tocando, e quando foi chegando na região de Valadares, para cá, o boi já era mais caro, eu comecei a negociar, vendo um, vendo o outro. Cheguei em Muriaé, eu não tinha uma cabeça de boi. Mas eu tinha 1000 contos de réis. Eu paguei o empréstimo, tive uma fazenda de lucro em um mês, e ele me disse: foi um dos maiores dízimos que eu dei na minha vida, e com alegria semeei no reino de Deus, na igreja em que eu frequento, e Deus me tem favorecido e me favoreceu de maneira extraordinária. Sabe, as pessoas que semeiam no reino de Deus e na vida dos outros, com liberalidade, são aqueles que vão experimentar, queridos, uma multiplicação na sua vida. É impressionante, porque as pessoas mais generosas que nós conhecemos, você deve perceber, são as pessoas mais humildes, já viu? Aquelas pessoas que quase não têm nada, e elas são as que mais adotam crianças. Às vezes tem 3, 4 crianças na casa dele, aí ele vê uma criança numa casa de apoio, como a darei, e ele fica condoído: não, eu vou dar uma casa, mas já tem 3, ele pega mais um e adota.
Quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos ela semeia, menos ela compartilha, menos ela distribui e por isso mais infeliz ela se torna. Você quer ser uma pessoa próspera? Aprenda a abençoar as pessoas e o reino de Deus. Isso vai abrir para você uma avenida na sua vida financeira. A bênção de Deus vai percorrer por esse caminho, é o que ensina Provérbios. E ele diz, para que ninguém tenha dúvida, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você entendeu? É quem dá, é quem semeia, é quem lança, é quem é liberal. É a essa pessoa que se dá mais e mais. E ele diz, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. E é verdade, em pura perda. Você quer prosperar? Aprenda, entenda que mãos abertas vão fazer o seu bolso transbordar de prosperidade. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos afirma aqui em Provérbios que a generosidade, ela é a fonte da prosperidade. Se por um lado a mão aberta traz a prosperidade, por outro lado a generosidade também traz. No verso 25 ele diz aí do capítulo 11, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A prosperidade, querido, ela não é resultado da usura, mas da generosidade. O apego excessivo ao dinheiro é a mãe da pobreza. A Bíblia diz aqui que a generosidade é a mãe da prosperidade. Aquele que teve o coração transformado e aberto por Deus, tem também as mãos e os bolsos abertos para investir no reino de Deus e socorrer o seu próximo. Quando nós abrimos a mão para ofertar, para semear, para investir no reino de Deus, nós estamos investindo, antes de investir no reino de Deus, nós estamos investindo em nós mesmos, nós estamos investindo em nosso próprio campo, porque é Deus que vai pegar aquelas sementes e vai fazer com que elas se multipliquem na sua vida financeira, econômica, de maneira que ela possa transbordar de generosidade. O texto que nós lemos diz aí, e quem dá a beber será descedentado, ou seja, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Agora preste atenção, porque o salmista, no Salmo de número 41, no verso 1 a 3, ele diz algo muito interessante. No Salmo 41, do verso 1 a 3, o salmista diz assim, bem-aventurado o que socorre ao necessitado. Ele diz assim, feliz, próspero, é aquela pessoa que tem iniciativa de socorrer o necessitado. E ele continua dizendo, o Senhor o livra no dia do mal. Ele diz, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Veja o que ele vai dizendo, não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Você não teve a curiosidade de contar quantas bênçãos existe para aquela pessoa que compartilha o que tem? E eu vou contar para você. Ele diz aqui, bem-aventurado ao que acode o necessitado. Salmo 41, verso 1 a 3. Primeira bênção, socorreu, abençoou, foi liberal, investiu no reino de Deus. Qual é a primeira bênção? Me ajuda aí, eu estou cego agora. Salmo 41, abriu? Verso 1 a 3, vê se está na Bíblia o que eu estou dizendo. O que diz? Qual é a primeira bênção, irmãos? Primeira bênção, o Senhor o livra do mal. O Senhor o livra do mal. Você quer ficar livre do mal? Aprenda a investir no reino de Deus e nas pessoas. Segunda promessa, qual é a segunda promessa? O Senhor o protege.
Irmãos, o que tem de bandido solto por aí, corrupto, trambiqueiro, estelionatário. Deixa eu te contar uma experiência. Escute isso aqui sobre proteção. O Marcão está aqui. Aconteceu comigo e com o Marcão. Ele vai se lembrar dessa história. Eu estava trabalhando no meu escritório um tempo atrás. Alguém clonou o WhatsApp do Marcão. E eu não sabia. Já tinham avisado o pessoal, mas eu não fico com o WhatsApp ligado. Escute isso. E eu estava trabalhando. Aí dei uma paradinha no trabalho, liguei o meu WhatsApp do celular. Aí entrou a foto do Marcão. Falei, ué, o Marcão não passa mensagem para mim, mas estava a foto dele. Cliquei. Aí estava lá, ô Varão, você pode me ajudar que eu estou passando aqui uma dificuldade e tal, precisando de um dinheiro. E aí na hora, irmãos, eu parei tudo, falei, nossa, é verdade. O Marcão estava com um filho naquela ocasião, né, Marcão? Com um filho enfermo, inclusive veio a perder o filho depois. E eu falei assim, nossa, o Marcão deve estar precisando de dinheiro para ajudar o filho dele. E na hora, eu não pensei em nada, eu só pensei em ajudar o Marcos. E ele falou assim, rapaz, você pode me ajudar aí, mandando R$400? Eu falei, aí eu passei a mensagem, Marcão, R$400, eu não consigo não, mas uns 200, eu arranjo, mas então ajuda aí. Eu mandei R$200 para ele. Quando eu acabei de mandar R$200, a Lu me grita assim, ô bem, eu estou vendo aqui, que o pessoal botou no grupo aqui, que o WhatsApp do Marcão foi clonado, então se te pedir dinheiro, você não manda não. Eu falei assim, acabei de mandar R$200. Acabei de mandar R$200. Falei assim, caí no golpe, perdi R$200. Irmão, eu falei com ninguém. Falei assim, poxa vida, eu estou tão apertado. Eu fui não. Mas Deus viu o meu coração. Preste atenção. Você compartilha com o necessitado. Deus te protege. Você sabe o que aconteceu comigo? Isso foi durante a semana. Eu cheguei aqui na igreja no domingo. Uma pessoa muito próspera dessa igreja me procurou e falou assim, pastor, eu quero falar com o senhor um minuto, pode? Falei, pode. Fui para o escritório com essa pessoa. Ela falou assim, não sei o que está acontecendo, pastor, mas eu estava na minha casa e Deus me mandou te dar uma oferta de R$200. Não. Glória a Deus, você não entendeu, irmão. Eu não dei porque era o Marcão, eu dei porque meu coração é generoso. Eu dei porque eu semeio. Eu não semeio só na vida dele, eu semeio na vida de muitos pastores, de muita gente que você não tem noção. Eu estou com a corda no pescoço, cheio de aperto, meu orçamento está estourando todo mês e eu partilho. Quando eu olhei para a cara daquela pessoa, ela me deu R$200. Eu não falei nada com ela. Ela saiu do escritório. Eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu estava apertado, o Senhor sabe que foi de coração a oferta que eu fiz, eu fui roubado, mas foi de coração que eu quis ajudar. A Bíblia diz que quando você partilha e semeia, olha só, primeira promessa, o Senhor te livra do mal. Segundo, Ele te protege. Me roubaram, mas Deus me devolveu, através de alguém que tem uma vida próspera. Qual é a terceira promessa? Preserva-lhe a vida. Você sabe qual é o maior bem que você tem? O maior bem que eu possuo é a salvação em Cristo Jesus. O segundo maior bem que eu possuo é a minha saúde. Porque sem saúde você pode ter dinheiro que você não vai ter nada. Preserva-lhe a vida. Sabe, quando você compartilha, Deus preserva a sua vida. E Ele diz assim, e o faz feliz, a quarta promessa, e o faz feliz na terra. Você sabe por que tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem mansão, tem muita gente que tem coisa demais e é infeliz? Porque não aprendeu a ter uma mão aberta, generosa, não semeia na vida de ninguém, não investe no reino de Deus. Você vai ser uma criatura infeliz. Porque a felicidade passa por um coração generoso. E em termos de generosidade, ninguém suplanta o nosso Deus, porque Ele nos deu o seu unigênito Filho. 4 promessas. Qual é a quinta? Não o entrega à discrição dos seus inimigos.
Sabe o que é a promessa? Olha só, porque você é generoso. A promessa é que Deus não permitirá que o seu inimigo se sobressaia contra você. O seu inimigo, fala, pastor, eu não tenho nenhum inimigo. Mentiroso. O diabo é o seu inimigo, ele quer arrebentar com você, com a sua saúde, com o seu casamento, com o seu negócio. Ele é o seu inimigo. E a promessa bíblica lá de Malaquias é o seguinte, que quando você e eu aprendemos a ser generosos no reino de Deus e com as pessoas, o Senhor dá ordem lá, e Ele diz, por vossa causa repreenderei o devorador, que é o seu inimigo. 5 promessas. Acabou as promessas para quem é generoso? Não. A 6ª, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Pode ser que você caia enfermo, mas quando você é generoso e compartilha, investe, semeia, você vai receber graça de Deus mesmo durante a sua enfermidade. O Senhor vai estar ali te consolando. E acabou então? Não. A 7ª, ele diz aí, na doença, tu lhe afofas a cama. Ele está dizendo que você vai receber assistência do próprio Deus na sua cama. Consolo. Tudo isso, irmãos, por causa de uma única coisa. Por causa da generosidade. Algo que eu preciso melhorar. E que muitos de nós que estamos aqui precisamos aprender. Sermos generosos. Você está achando que eu estou falando de dinheiro, né? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ser livre do mal. Eu estou falando para você de ter proteção, de ter vida preservada, de ter felicidade na terra, de não ser entregue na mão do seu inimigo, de ter assistência de Deus na enfermidade e na doença, a presença de Deus. É isso que a Bíblia está tratando, quando você e eu aprendemos a ser generosos. Mas a gente é tão egoísta, que quando a gente fala de generosidade, a gente só olha o dinheiro. Mas o dinheiro é extremamente espiritual. Sabe por quê? O diabo faz de tudo para controlar o seu dinheiro. Para que ele nunca chegue no gasofilácio dessa igreja, no reino de Deus ou na vida de quem necessita. A Bíblia diz aqui, está escrito, quando damos a beber a alguém que tem sede, nós também somos dessedentados, refrescados. O bem que nós fazemos ao outro, a Bíblia diz que ele vai retornar para nós multiplicado. No reino de Deus, nós temos aquilo que nós damos, o que nós semeamos, porque volta multiplicado, mas aquilo que retemos nós perdemos. Você quer ser uma pessoa próspera? Seja generoso. E em terceiro e último lugar, Provérbios diz que é o trabalho que promoverá de forma segura a sua prosperidade. Veja o que ele diz no capítulo 14, no verso 23. Ele diz assim, em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Preste atenção. Nós vivemos hoje a cultura na nossa sociedade do enriquecimento rápido. Há pouco tempo atrás, os generosos deputados brasileiros aprovaram o marco do jogo. Vai voltar a ter cassino no país. Você imagina a desgraça que não vai ser. É a cultura do enriquecimento rápido. As loterias e as casas de jogos estão aí alimentando a esperança de um enriquecimento imediato e sem esforço na vida das pessoas. Os cassinos que voltarão ao Brasil daqui a pouco, eles prometem uma via alternativa para a prosperidade e a riqueza sem o suor do rosto. Você e eu precisamos entender, queridos, que a prosperidade, ela não é filha da aventura. A prosperidade, ela é filha de um trabalho árduo e sério da minha parte e da sua vida. Aquelas pessoas sem noção, que são tolas, que são despreparadas, elas vivem o tempo todo correndo atrás do vento, ou seja, querendo e fazendo
planos mirabolantes para se enriquecer, e você vê que daqui a pouco ela está toda embaraçada, toda complicada, e a vida dela vira um angu de caroço. Por quê? Porque ela tem a cultura do enriquecimento rápido, sem valores e compromisso com a palavra de Deus. As pessoas que são prudentes, queridos, elas põem a mão na massa e trabalham com dedicação, trabalham com todo o afinco, porque elas sabem que é do trabalho árduo e sério é que virá a prosperidade. O trabalho sério e árduo, ele enobrece a pessoa, ele traz dignidade para a vida, solidez para o caráter de uma pessoa. O trabalho, ele faz crescer a sociedade e ele gera riqueza também para a nação. Há um ditado popular para nós que diz o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. As mãos que não se ocupam com o trabalho, o que vai acontecer com elas? Elas vão se ocupar com o crime, porque a mente ficou muito vazia, não faz nada que deveria fazer. Então, quando a mente está vazia, o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar se ocupando com o que não deve, e quase sempre com o crime. Aqueles que não se rendem ao trabalho, acabam se entregando à preguiça, e quem se entrega à preguiça, vai acabar sendo uma vergonha para a sua família e uma ameaça para a paz da nossa sociedade. Até mesmo aquelas pessoas que estão presas aí no nosso Brasil, elas deveriam ser matriculadas também na escola de trabalho e deveriam deixar de ser parasitas da nação. Porque o cara fica o dia inteiro na cadeia, só pensando que não presta. Pouca gente trabalha lá dentro, pouca gente tem oportunidade de trabalhar. Mas quando a gente trabalha, o trabalho faz com que a gente prospere, o trabalho faz com que a gente tenha nobreza, o trabalho enriquece o nosso coração, ajuda o nosso caráter, e o trabalho nos faz prosperar. Eu nunca vi nenhum ladrão aposentado. Todo ladrão que eu conheço ou está morto ou está preso. Aposentado não. Porque não há prosperidade para quem é ladrão, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que a maldição habita a casa do ladrão. Então, se você e eu queremos ser pessoas prósperas, o caminho da prosperidade é o trabalho árduo, o caminho da prosperidade é uma dedicação séria. Então, você que trabalha, faça o seu melhor, se especialize. Você gosta de fazer o quê? Não, pastor, o meu trabalho é ser vendedor. Então faça cursos de venda. Seja uma pessoa agradável. Seja alguém que conheça o produto que você está oferecendo. Ah, pastor, o meu comércio é outro. O meu comércio é consertar carro, consertar moto, é consertar bicicleta. Então se especialize nisso e não seja trambiqueiro. Ah, troquei um rolamento e não trocou coisa nenhuma. Esse tipo de gente não prospera. Faça bem feito o seu trabalho. Ah, o meu trabalho é ser professor. Amém. Então seja o melhor professor que aquela escola vai ter. Porque o seu trabalho árduo vai fazer com que a bênção de Deus visite a sua casa. O caminho da prosperidade, segundo o livro de Provérbios, é que aquelas pessoas que têm mãos abertas vão ter bolsos cheios. O caminho da prosperidade, diz Provérbios, é para aquelas pessoas que aprendem a ser generosas. Essas verão multiplicadas na sua vida as bênçãos de Deus, inclusive na área econômica. Aquelas pessoas que querem ser prósperas na sua vida, diz aqui a palavra de Deus em Provérbios, são aquelas que trabalham com seriedade. Essas terão a bênção de Deus, essas terão a aprovação do Senhor. E eu quero terminar te dando uma última sugestão. Porque eu experimentei essa na minha vida.
Quando eu cheguei eu posso estar errando aqui, 15, 14, não me lembro agora exatamente, mas aí, 12, 13, 14 anos aí de ministério pastoral, eu já estava aqui em Manhuaçu. E aí um dia eu me assentei no escritório, como eu sempre faço, todas as manhãs, para orar por você. Todos vocês. Não oro no mesmo dia, que senão não ia sair de lá, né, irmão? Na segunda eu oro um pouquinho, até tem um tempo de oração lá. Então, Carlinhos recebe minha oração, Heron, Adriana, Alexandre, todos vocês. Lembro de nome por nome. Aí eu falei para Deus assim, isso já deve ter uns 15 anos, 16. Falei, Deus, eu já tenho 14, 15 anos de ministério pastoral, mais 4 como ajudante, já são quase 20 anos. E eu não tenho nada. Eu tenho um carro usado. E um fundo de garantia que eu não posso mexer, a não ser se for para comprar um terreno ou uma casa. A minha sugestão para você, eu não tinha nada. Dobrei os meus joelhos e falei com Deus essa palavra. Falei, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade para comprar um terreno que venha a valer muito lá no futuro. Eu preciso de uma oportunidade. Fiz essa oração. Orei. Acabei de orar, acabei de fazer minha devocional, peguei o meu carro, lembra daquele Astra que eu tinha, usado? Peguei meu carro e fui no melhor bairro dessa cidade. Na época, hoje tem um monte, mas na época só tinha 2, Pinheiro e o Alfaçu. Fui lá no Pinheiro, dirigindo, e vendo as plaquinhas e ligando, vende-se. Quanto você quer? 100, 150. Nossa, voltei para casa triste. Eu tinha um carro que valia 24 mil, tinha um fundo de garantia de anos de serviço que tinha lá 30 mil. Falei, eu não consigo comprar. Falei, Deus, eu vou comprar como um terreno? Aí eu falei assim, não, vou no segundo bairro mais chique aqui da cidade. Fui lá no Alfaçu, dei umas voltas e fui vendo os terrenos e ligando para os proprietários. Quanto você quer? 100 mil, 80 mil. Voltei para casa triste de novo, Zé Mário. Triste. Falei, Deus, como é que eu vou comprar um terreno? O carro vale 24, eu tenho 30, não tenho como. 100, 150, isso é dinheiro demais para mim. Aí, irmãos, a Bíblia diz que muito pode a súplica de um justo. E eu quero terminar dizendo isso para você. Compartilhei com um pastor amigo meu nessa cidade sobre o meu desejo de comprar um terreno. E ele é muito conhecido. Ele falou, senhor Robert, se eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Deu 15 dias e ele me ligou. Falou, senhor Robert, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, comprou muitos terrenos aqui em Belo Horizonte. Ele não é crente. E ele está vindo ao Brasil. E quando ele vem ao Brasil, ele gasta entre 15 e 20 mil em 15 dias só com bagunça e mulher. E ele está vindo e ele quer vender um terreno lá no Alfaçu e ele quer 54 mil nesse terreno. Aí eu fiquei animado, falei, uai, meu carro vale 24, eu tenho 30 lá no fundo de garantia, bateu. Aí eu entrei em contato com ele, resumindo a história, ele me vendeu o terreno não por 54, mas por 50 mil. Eu comprei aquele terreno, hoje a faculdade de medicina está de frente daquele terreno meu. Ele vale um bom dinheiro. Deus me ajudou, não ajudou, irmãos? Foi benção. Hoje eu não tenho carro. O carro que eu ando é da igreja. Então eu tenho que pedir a Deus para eu aposentar aqui, até lá eu vou ter carro. Que se o bispo me tirar, eu estou a pé. Eu estou a pé. Mas valeu a pena investir no reino de Deus esses anos todos. Porque quando a gente investe e a gente aprende a ser generoso com as pessoas, Deus abre portas para o nosso crescimento. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero orar com você nessa noite. Domingo que vem, queridos, eu começo uma série de mensagens sobre a família para vocês. Eu quero dar um pouco de atenção a esse assunto de família. Você quer prosperar? Guarde esses 3 princípios.
Mãos abertas produzem bolsos cheios. Segundo, generosidade multiplica a sua vida financeira. Terceiro, trabalho sério, honesto, dedicado, traz a bênção de Deus sobre a sua vida financeira. Quer prosperar? Peça a Deus uma oportunidade. Ele vai te dar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, pelo teu cuidado, pela tua bênção, pela palavra do Senhor que chega ao nosso coração. A tua palavra é a verdade. E o Senhor disse, e nela está escrito, que passarão os céus e a terra, mas nenhum princípio, nenhum valor da tua palavra deixará de se cumprir. Portanto, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que tu possas trazer para os nossos corações um quebrantamento, uma transformação, a fim de que esses valores da tua palavra possam estar ricamente em nosso ser, para que possamos ser homens e mulheres de mãos abertas, homens e mulheres generosos, pessoas, ó Deus, dedicadas verdadeiramente a um trabalho sério e árduo, para que nós possamos, ó Deus, ser alvos da bênção e da prosperidade do Senhor. Ajuda o teu povo, mas há aqui entre nós, Senhor, pessoas que são zelosas, fiéis ao Senhor, e há aqui entre nós pessoas que estão precisando de uma oportunidade. E eu quero, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que possa abrir essa oportunidade para esse irmão, essa irmã, que tem, ó Deus, com seriedade investido no teu reino, para que ele possa experimentar a bênção da prosperidade sobre a sua vida. Eu quero abençoar a tua casa, o teu povo, a tua igreja, com essa bênção da prosperidade. E que, ó Deus, o Senhor possa nos dar sempre uma mão aberta, um coração generoso e ó Deus, uma disposição de trabalhar com seriedade, com afinco, para que sejamos sempre alvos do teu favor. Nós oramos, abençoando a vida do teu povo em nome de Jesus. Amém.